O GP do Brasil, com toda certeza, é o mais esperado pelos fãs da Fórmula 1 de uma forma geral. Mas aparentemente a Red Bull já vem para vencer esse GP. Ou será que não? Será que a Mercedes tem chance de ter um embate incrível com a equipe austríaca aqui nesse GP dentro do nosso país? Fique ligado porque eu vou falar tudo sobre isso agora na Hora do Piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e todo mundo sabe, o GP do Brasil geralmente gera uma grande vantagem para a equipe Red Bull. A gente sabe que a gente está num lugar um pouquinho mais alto no mundo com relação ao nível do mar, aproximadamente ali 800 metros acima do nível do mar, quando a gente pensa na cidade de São Paulo em si. Isso pode gerar uma perda de até 8% de potência nos motores da Fórmula 1. Alguns motores têm mais facilidade em lidar com essa perda de altitude, já outros maior dificuldade. Os motores da Mercedes acabam tendo mais dificuldade do que o da Red Bull, o que gera essa vantagem para a equipe austríaca. Entretanto, a gente pôde perceber, com o histórico da Red Bull nesse ano de 2021 e algumas entrevistas de Toto Wolff, que talvez a equipe alemã possa nos surpreender nesse GP e possa ter uma batalha incrível contra a Red Bull lá em Interlagos. Vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo essas entrevistas para vocês entenderem exatamente o que pode acontecer. Mas antes, eu queria que você deixasse o seu like aqui embaixo para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Quando você deixar sua curtidinha, o YouTube entende que o vídeo é bom e, claro, acaba mostrando para mais gente aqui dentro da plataforma. E é de graça, né, galera? Além disso, se você é um novato aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Segundo o Toto Wolff, o motor da Mercedes foi modificado nesse ano de 2021. A gente já sabe que ele vem tendo algumas evoluções em lugares de grandes altitudes nos últimos anos, mas nesse ano especificamente ele teve um salto de desempenho incrível. E como eu já disse, Toto Wolff já falou, eles mudaram algumas partes do motor para se adequarem melhor a essas situações onde a altitude pode favorecer os carros da Red Bull. Sim, nós o otimizamos para essas condições. No final, você está tentando extrair o desempenho da unidade de potência ao longo do calendário, e as diferenças são de alguma forma difíceis de contabilizar. Talvez você não tenha entendido muito bem o que Toto Wolff quis dizer com essa fala, mas na verdade, segundo ele já tem tentado aumentar o desempenho do seu motor desde o início do calendário. Mas realmente é complicado contabilizar o que melhorou mais ou menos em tempo de pista, por exemplo, já que não é apenas o motor que é desenvolvido, o ajuste no carro também é desenvolvido. Consequentemente, se você ganha 3 décimos no ajuste e 2 no motor, somados ganha 5 décimos. Então provavelmente você nunca saberá onde você ganhou mais tempo, se foi no ajuste do carro ou do motor. Só você sabe que a potência ali do motor foi aprimorada e eles conseguiram se desenvolver de modo que a Mercedes consegue sim ter um melhor desempenho, mesmo em lugares de maior altitude. E galera, as fontes desse vídeo aqui são do The Race, uma boa fonte mesmo, um bom canal de comunicação que infelizmente é em inglês, mas eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição se você quiser ver na íntegra. Mas ainda assim, Toto Wolff diz que as mudanças não foram enormes, não foram mudanças tão grandes assim. Segundo ele, o motor não foi revirado de cabeça para baixo. E o ato principal que a Mercedes cometeu para conseguir melhorar o desempenho das unidades de potência foi principalmente entender o que acontecia nos motores da Mercedes em grandes altitudes. Mas é uma questão de ajuste, não é que colocamos o motor de cabeça para baixo, é que entendemos melhor porque ele não funcionou em grandes altitudes. E para você que não entende por que um motor ganha mais do que o outro em grandes altitudes, é basicamente pelo seguinte fator. Quando você está em grandes altitudes, o ar é mais rarefeito, a pressão atmosférica também é menor. Consequentemente, acaba que o planeta Terra, a atmosfera, não joga tanto ar para dentro do motor. E assim, carros que não têm o turbocompressor perdem muito desempenho, um desempenho estrondoso. Já carros com turbocompressor conseguem compensar esse desempenho perdido através de uma sobrecarga do sistema do turbo. Ou seja, o turbo precisa trabalhar um pouco mais rápido, com mais eficiência, para que o motor consiga receber a quantidade adequada de oxigênio dentro da câmara de combustão. Entretanto, esse turbo trabalhando com eficiência mais alta e mais rapidamente
também gera mais calor, o que pode acabar sendo prejudicial para a equipe que esse turbo está atendendo de uma certa forma. Entretanto, equipes com turbo menor geram menos calor do que equipes com turbo maior, como é o caso da Mercedes. Consequentemente, justamente por conta disso e também do ar rarefeito que não ajuda na questão de troca de calor e não refrigera consequentemente o turbo, acaba que a Mercedes tem um prejuízo muito grande em lugares de grandes altitudes, ou pelo menos tinha até o ano passado, o ano de 2020. Claro que eu trouxe um resuminho mesmo, explicando por que as equipes têm prejuízo nessa situação ou vantagem, mas se você quiser entender tudo sobre isso, eu fiz outros vídeos explicando sobre essa situação que eu vou deixar aqui em cima nesse card. Mas por que eu disse que talvez esse prejuízo da Mercedes só tenha sido até o ano de 2020? Na verdade, o que aconteceu foi impressionante. Nesse GP do México, a Mercedes conseguiu andar muito bem. Até que no treino livre 1, 2 e 3, ela não andou tão bem assim. Até conseguiu fazer as primeiras posições no treino livre 1, se eu não me engano, mas no 2 e no 3 foi da Red Bull de uma certa forma. Só que na qualificação, eles conseguiram fazer algo que ninguém esperava. Fizeram a dobradinha da Mercedes na qualificação, colocando Valtteri Bottas em primeiro e Lewis Hamilton em segundo, numa situação totalmente inesperada e que aparentemente conseguiu provar que os motores da Mercedes estão extremamente velozes também em grandes altitudes nesse ano de 2021. Além disso, as equipes clientes da Mercedes, como por exemplo a McLaren, Williams e Aston Martin, não reclamaram hora nenhuma de algum tipo de problema no motor e muito menos de um desempenho possivelmente ruim dos seus motores ali da Mercedes. Me parece que mesmo com essa questão do turbo compressor um pouco maior, a Mercedes pode ter sim conseguido contornar essa situação e tem tido um carro muito veloz também em velocidades de reta, por exemplo. Não é à toa que quando a gente analisa ali o Speed Trap, que é a velocidade máxima desse circuito, as velocidades máximas com toda certeza foram de motores Mercedes. Isso quer dizer muito também sobre como a Mercedes pode reagir aqui no Brasil. Se lá no México, com 22% de perda de potência por conta da altitude, a Mercedes já conseguiu fazer a pole position e andou muito bem também ali na corrida, ou pelo menos até um certo ponto da corrida, talvez aqui no Brasil ela consiga se destacar um pouco mais do que lá no México e talvez consiga se manter em primeiro lugar e dar uma vitória para Lewis Hamilton, de modo que o campeonato volte a ser um pouco mais equilibrado e ele consiga respirar um pouco mais tranquilo para os dois últimos GPs do calendário de 2021. Claro que isso não é uma certeza, mas é sim uma grande possibilidade e Hamilton pode vir sim para vencer esse GP e colocar em maior igualdade os dois carros, tanto da Red Bull quanto da Mercedes. E foi justamente isso que Toto Wolff disse. Segundo ele espera que essas evoluções no motor possam ser levadas para o GP de São Paulo, já que pode ser um GP extremamente decisivo tanto para o campeonato de construtores quanto para o campeonato de pilotos. Ele espera que essas evoluções possam ser importantes e levem Lewis Hamilton a vencer o GP, de modo que Max Verstappen possa ter essa diferença diminuída ali no campeonato de pilotos. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você acha mesmo que a Mercedes pode ter chance contra a Red Bull nesse GP do Brasil de Fórmula 1? Que você acha mesmo que é possível que o Lewis Hamilton ganhe em cima de Max Verstappen nesse GP? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não acreditava que a Mercedes conseguisse fazer pelo menos algo parecido que a Red Bull lá no GP do México de Fórmula 1. E acabou que a Mercedes conseguiu se colocar bem parecido ali com a Red Bull, pelo menos na qualificação. E nós sabemos que muito provavelmente, se Valtteri Bottas e Lewis Hamilton não tivessem perdido o lugar para Max Verstappen na hora da largada, provavelmente Verstappen teria muita dificuldade de ultrapassar qualquer um dos dois pilotos da Mercedes. Ainda mais quando a gente analisa o desempenho de Sérgio Pérez, por exemplo, que estava com muita dificuldade em acompanhar Lewis Hamilton nas partes sinuosas do circuito, principalmente por conta daquele problema ali de turbulência atrás de outro carro de Fórmula 1. Ele só conseguia se aproximar de Hamilton quando Hamilton se aproximava de um retardatário, que também gerava turbulência para o piloto inglês. Então eu acredito que se os dois pilotos da Mercedes tivessem continuado à frente de Verstappen na primeira volta, seria muito complicado para o piloto holandês se manter ali atrás desses dois e tentar uma possível ultrapassagem, como aconteceu em um GP aí
nesse ano de 2021 mesmo, onde Verstappen teve que fazer um undercut, por exemplo. Agora eu não lembro exatamente qual era esse GP. Mas enfim, eu acredito que é basicamente isso que poderia acontecer. E justamente no Brasil, agora os dois pilotos já estão mais ambientalizados, já sabem mais o que devem fazer e já sabem dessa possibilidade de Verstappen tentar atracar na curva 1. E justamente por conta disso, pode ser que Valtteri Bottas fique mais esperto, feche a porta e não permita que isso aconteça. E ainda mais considerando que a Mercedes conseguiu um desempenho muito bacana na qualificação, existe sim a possibilidade dos dois pilotos fazerem mais uma dobradinha aqui no Brasil. Ainda mais quando a gente pensa que talvez a Red Bull já tenha chegado no ápice de desempenho do RB16B nessas duas pistas. Eu acredito que existe sim essa possibilidade. Ainda acredito que a Red Bull chega como favorita e se fosse para votar em um piloto para vencer o GP de Interlagos, nesse momento, com toda certeza, eu ainda votaria em Max Verstappen. Ainda acredito que ele vá fazer a pole position e vá vencer, mas não descarta a possibilidade da Mercedes tanto fazer a pole position e vencer esse GP do Brasil. Inclusive, acredito que seria mais interessante e mais emocionante para o campeonato se isso acontecesse, ainda mais considerando que Max Verstappen praticamente já venceria o campeonato se ele conseguisse a vitória aqui dentro do Brasil, lá em Interlagos. Mas enfim, como eu já disse, deixa a sua opinião aqui embaixo sobre isso, que eu quero saber o que você pensa. E além disso, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Quando você faz isso, você ajuda muito o canal a crescer cada vez mais. E se você ainda não for inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo. Enfim, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.